Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mais Brasília, nosso editorial de sexta-feira, sempre terrivelmente evangélico, mas hoje a gente vai falar de música lá na raiz, na veia. Vamos falar de produção cultural, produção musical. Estou com um cara aqui que se tornou um influencer nesse meio. Ele vai compartilhar um pouco tanto da experiência, da história de vida dele, como também como é que ele chegou nessa de estar falando de música e atingindo pessoas que de repente a gente nem imagina que a gente atinge. Estou aqui com o Mr. Pingo, obrigado, meu irmão, por ter vindo. Deus abençoe você, obrigado, cara. querido, obrigado, viu? Bom. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Legal. Estou muito feliz de voltar aqui na Gênesis, né, no programa Mais Brasília. Tem muito tempo que eu não apareço por aqui. Obrigado, muito obrigado, tá? Já chegou Feliz. aqui falando, rapaz, faz tempo que eu não venho aqui. Tem muito rapaz. tempo, Quando era muito lá tempo. ainda no Sudoeste. No Sudoeste. Eu quero mandar um abraço, por favor, até Por favor. amigos meus que Por né, favor. que aqui andam por aqui, né? Dede Júnior, pastor Cleiton Lee e o Bispo Rodovalho também, que sempre me abraçou com muito carinho. Você falou o nome do meu pai espiritual, da minha inspiração musical e do meu parceiro Dedê, cara. Pronto, tô em casa. Obrigado, viu? Amo vocês. Bom Saudade. demais, que bom, que bom. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Obrigado Que por isso. estar compartilhando um pouquinho da tua história aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Conta pra gente, você não é de Brasília, de onde você é? Não, né? Pelo sotaque a gente já percebe que não é, né? É verdade. Apesar que Brasília ninguém não tem sotaque, Não tem né, irmão? sotaque, cara, impressionante isso, É cara. loucura, né? É estranho isso. Você vai pro Rio de Janeiro e eles falam, você é paulista. Você Você vai pra São Paulo e fala, você é carioca. Você é mineiro, né? É, desse jeito. Pois é, eu sou nascido e criado em Salvador, Bahia. Ô, terra boa. Terra boa, né? Diz que baiano não nasce, baiano estreia. Perfeito. Eu estreiei no dia 14 de fevereiro de 1979. Rapaz, você nasceu 9 dias antes de mim. 9 dias antes. 23 de fevereiro de 79. Você nasceu dia... Você faz aniversário de fevereiro também? Fevereiro também. Pô, que cara. legal. Pô, vou fazer 47, caramba. Já tempo passa voando. Passa rápido, né? Passa voando. Engraçado. E quando eu nasci em Salvador, eu nasci com 1,5 kg e com 33 centímetros. Tá brincando. Uma régua. E aí, em um lar de músicos e artistas, desde dos meus avós, da minha mãe, dos meus tios, todos eles membros na época eram membros da Igreja Assembleia de Deus. Uhum. E quando foram me apresentar na igreja, né, como de costume, o pastor falou assim, nossa, não soube falar o meu nome, que é Walter Ney, nada a ver, né, com Pingo. Não é Walter Ney, é Walter Ney, tudo junto. E aí, quando foi me apresentar, aí falou assim, nossa, meu Deus do céu, ele é muito pequeno, com 33 centímetros, uma régua, assim. Meu Deus, cara. E com 1,5 kg, beirando 2, e não foi prematuro, foi de 9 Deixa eu meses. perguntar não algum foi. motivo, não? Não, normal mesmo. E aí o pastor falou assim, gente, vamos apresentar este pingo de gente. Aí pronto, ficou, Fred, aí todo mundo pingo. E aí, Desde sempre, desde então, cara. sempre, desde o meu nascimento, né, ficou pingo. E lá com 14, 15 anos, eu odiava esse nome, detalhe, uma curiosidade, para quem não sabe, eu detestava esse Por nome. quê, cara? Você achava Porque, que te depreciava? Achava, né, bullying, enfim, um apelido meio sem graça, e a gente vai crescendo, né, e na adolescência, quando eu comecei a tocar, alguns amigos meus descobriram que esse era o meu nome, meu apelido de infância, e aí pronto, adolescente sabe como é que Você é, não né? gostou? Não gostou. Então é esse mesmo. Vai ser esse mesmo, aí pingo, aí pronto, aí eu falei, sabe de uma? Já que eu não posso com eles, vou me juntar a eles, né? E aí eu deixei virar o nome artístico. Legal. E aí depois de muitos anos, já vindo para Brasília, já morando aqui em Brasília em 2004, no decorrer Mais de 20 anos, cara. Já tenho 22 anos aqui, vou fazer 22 anos aqui em Brasília. No dia do meu casamento, a galera lá, não, você agora é um senhor Pingo, né? Eu falei, pô, irmão, vai ficar me chamando de senhor Pingo. Aí na hora eu tive um estralo assim, na mesma hora eu falei assim, não, peraí. Em vez de ficar me chamando de senhor Pingo, por que não me chama de Mr. Pingo? Fantástico. Então, Mr. Pingo tá aí, vai fazer 22 anos com esse novo nome, né? Se na Bíblia Jacó foi transformado para Israel,
né? Abrão para Abraão. Por que não Walter Ney para Mr. Pingo? Fantástico. Eu prefiro o Mr. Pingo. Eu prefiro também o Mr. Pingo. Eu também já adotei já. A mulher chama de Mr. Pingo não, também, de Pingo, não. Chama de quê? Em casa me chama de Pingo. Quê? Nem de minha lindão. filha. Não. A filha chama de pai. A filha chama de papai. Nem que fala. Engraçado, o único lugar que eu não escuto o nome Pingo é em casa. Que legal, cara. Olha só. Engraçado Olha isso, só. Mas o resto todo canto que eu vou é Mr. Pingo. E já ficou marcado registrado. Engraçado que eu trabalhei em órgãos públicos aqui em Brasília. Até a diretoria falava assim, não, descobriram. O Pingo. Eu tive já vários complexos por conta disso, Olha sabe? só, cara. Já me sabotei, porque assim, teve uma época que você fala assim, pô, velho, eu não tô cansado desse nome, que nome chato e tal. Aí você chegava em algum lugar, na faculdade, eu ia pra faculdade estudar, eu chegava na sala, eu olhava assim, pô, você não é o Pingo? Aí eu falei, pô, velho. Aí eu persegui, eu não que nem chamado, irmão. Não tem, eu já fugi, como o Jonas já fugiu da sua missão para Nínive. Então, assim, eu já fugi bastante sobre isso e não teve jeito. E, enfim, Aí eu lembrei assim, que caramba, velho, pô, de pingo em pingo a gente enche um balde, toda tempestade começa com um pingo e não existe nada pequeno em Deus, nem um pingo. Rapaz... O cara é músico, o cara é marqueteiro e filósofo ainda. Pois é. Segura essa. Segura essa aí, tá vendo? Bom demais, cara, é verdade. Essa é uma pequena introdução pra gente entender onde a gente tá se metendo aqui. Exatamente, saber que a gente vai longe aqui, né? Fred. Cara, que legal, cara. E conta pra mim, você tá falando, a gente tá falando de uma questão de um ambiente musical. Sim. Como é que isso começou na sua vida? Cara, foi muito natural. Não foi nada forçado, não foi nada tipo impositório, né? Que alguém né? Não, você tem que ser músico para tocar, tal. Não, a rotina da casa. A casa, o ambiente, ele fala muito, ele molda o caráter do ser humano. Eu falo que dependente da situação e do ambiente onde você está. Então, assim, eu fui nascido e criado dentro de uma periferia lá em Salvador, onde passava na frente da casa da minha mãe, passa inclusive até hoje, uma vala, isso que hoje está tapada, na minha época era um céu aberto, era muito pior, a estrutura hoje está bem melhor, mas era um esgoto a céu aberto, mas dentro da minha casa existia um ambiente que como eu me sentisse que eu estaria morando em Alphaville, sabe? Porque era assim, que legal. Era um ambiente muito próspero, abençoado, nunca passei necessidades, nunca sei o que foi passar fome, porque assim, houve sempre prosperidade. Olha que bênção, dentro do ambiente. As pessoas acham que prosperidade é ter rios de dinheiro. Não, dinheiro é uma energia, dinheiro é só uma questão. Não, prosperidade é você ter aquilo que necessita todos os dias. Então eu tinha todas as alimentações diárias, até muito mais, porque assim, nascendo um pingo, né? É verdade. Eu lembro que minha avó falava assim que, cara, eu tinha que comprar toda semana mais de 10 potinhos aquele potinho de papinha. Papinha mesmo. E aquelas geleias de mocotó. Você lembra da geleia de mocotó? Demais. Você tomou da sua época, então assim. Claro, com certeza. E aí o pingo foi tomando uma forma e fazendo um pirãozinho de caldo de peixe, de não sei o quê, e foi tomando uma forma, virar uma gota, né? Olha. Mas assim, o ambiente da minha casa era muito assim, e muito cultural, porque a origem de tudo começou pelo meu avô, meu avô materno, o seu Joaquim. Ele era um músico excelente, tocava cavaquinho, violão. Olha só, e ele foi resgatado assim. Ele conheceu o evangelho muito já praticamente idade avançada. E engraçado, por curiosidade, quem levou ele para conhecer o evangelho foi minha mãe, com 9 anos de idade. Ela foi a primeira pessoa a conhecer o evangelho e tal, e levou o meu avô para tocar, acompanhar ela no Dia dos Pais. Ele tinha acabado de chegar de uma roda de samba, ele era boêmio, né? E aí no domingo à noite ele tinha acabado de chegar de roda de samba, e naquela época, lá na década de 60, o pastor daquela igreja autorizou ele tocar. Isso é uma coisa inédita. Que legal. A gente sabe disso. E autorizou ele subir no altar, né? E tocar. E minha mãe foi relatando, falando que quando meu avô foi tocar, ele falou assim, nossa, eu não quero mais sair daqui. Aí naquele dia ele falou assim, eu quero ficar aqui. Sensacional.
Pronto. Olha isso, cara. Pronto. Aí que mudou toda a estrutura familiar. E meu avô começou a se tornar músico, né, cristão, e começou a tocar e, assim, influenciar a família. Eu tinha alguns tios meus que também começaram a tocar na igreja, também por questão do meu avô. A minha mãe cantava, canta até hoje também, maravilhosa. Minha avó, minha tia, então todo mundo era coral, aquela coisa toda. E meu avô era responsável pelo departamento de música, né? E os instrumentos dentro da casa. Então, assim, os instrumentos iam lá para casa. Eu crescia nesse ambiente, eu dormia, acordava nesse ambiente. E meu avô e a minha mãe tinham uma rotina, uma rotina semanal. Toda sexta-feira eu já sabia que um dos dois trariam um disco de vinil debaixo do braço pra gente ouvir durante o final de semana. Cara, que legal, cara. Então, assim, era muita cultura, mesmo sendo cristã. Então, assim, que as pessoas hoje, a gente tinha o hábito, minha mãe tinha o hábito de toda sexta-feira de fazer duas coisas. Trazer um vinil e, quando eu já comecei a ler, trazer um gibi pra eu ler. Que legal, cara. Então, assim, eu me tornei produtor cultural já de casa. Já estava. E engraçado que, assim, não só música cristã, era como Salvador, é multicultural. Eu lembro muito bem disso, sabe? Atrás da minha memória afetiva, porque em casa a gente ouvia o Zé de Paula, Chile Carvalhais, Álvaro Tito, coisas assim mais clássicas da música cristã, mas ao mesmo tempo os meus tios estavam já na juventude, aí botava para ouvir Michael Jackson, Thriller, Stevie Wonder, que musicalmente lá na galáxia, Gilberto Gil, Bob Marley. Então a minha vizinhança era repleta dessa sonoridade. Então quando eu escuto, ao mesmo tempo que eu escuto Viva com Deus do Ozé de Paula, e quando eu escuto o Palco de Gilberto Gil, isso para mim traz uma memória afetiva forte dentro de mim, porque assim, fazia tudo parte do mesmo ambiente, e para mim não tinha maldade, Sim, não tinha, né? E eu cresci nesse mesmo. Salvador é assim, até hoje. Até hoje ele é assim. Assim, até hoje, muito musical, até hoje. Então, assim, e com 11 para 12 anos, 12 anos, eu me apaixonei, eu gostava muito de cantar, tal, ouvia muito, minha mãe sempre... Nosso final de semana, a gente tinha rotina. O final de semana era o dia pra gente ouvir música. Então ouvia música, legal, a nossa diversão era essa. A minha diversão ela não tinha muitos recursos financeiros, mas ela me pegava, eu e a minha irmã, e levava para uma biblioteca pública e largava assim, vai lá, vai se divertir. Vai ler, aí tinha algum show. E sua mãe veio da cultura dela? Esquece da cultura dela. Ela já trouxe isso ela já tinha isso em casa já. O pai dela já estimulava. Avô, que legal, cara. Ela via, meu avô, ele já trazia música o tempo todo. Meu avô, ao final de semana, ele trazia os amigos dele para fazer uma rodinha de show, lá dentro de casa. Então, assim, era para ele a maravilha. Mas, Pingo, que combinação explosiva, cara. Uma pessoa que veio da música secular, envolvido com pagode, com samba, com a música regional, cultural regional, inserido posteriormente num ambiente cristão, que também é muito forte musicalmente, né, cara? Sim, é porque as pessoas, agora você abriu uma brecha, porque assim... Foi de propósito. Foi de propósito, né? É porque as pessoas não têm noção, de verdade. Eu falo isso até mesmo os próprios músicos hoje que estão inseridos dentro da música gospel hoje, que não tem noção da riqueza musical que é a música cristã brasileira. Você tem ideia, existem músicas que foram consagradas na época, que hoje são relíquias, né, vencedores por Cristo mesmo. Sensacional. Cara, de Vento e Popa, aquele álbum é maravilhoso. E assim, se comunicava com toda a textura e com toda a linguagem musical da época. E brasilidade. Brasilidade. A gente tem muitos nomes, inclusive aqui. Olha só que curiosidade. Ontem, eu não sei que dia que vai passar esse podcast, tá? Ontem, eu estava conversando com o João Alexandre.
eu gravei eu tava assistindo um vídeo dele no YouTube e falei, pô, João, faz tempo que você não vem a Brasília e tal, e saudade e tal. Aí ele respondeu hoje, mandou um áudio pra mim hoje, né? Pô, Pingo, tal, saudade de você, irmão, tal, pô, Brasília, eu tô muito triste ainda com Brasília, porque assim, eu perdi muitos amigos aí, né? Perdi o Tinho da banda Raízes, perdi a Gláucia, Brasília começou a perdi a esposa do Tinho, então assim, a Brasília começou a perder um brilho, né? Aquela coisa. Ficou, né? Melancólico pra ele. Melancólico, triste, né? Eu entendo, por um lado eu entendo. Sim. E assim, aí eu fiquei pensando, caramba, quantos nomes aqui em Brasília tem que, assim, o Brasil também não conhece, alguns, não a maioria, mas deveria conhecer, que enriqueceram a música popular cristã, sabe? Porque não é mainstream, infelizmente, né? Não é, Fred. Enfim. Mas assim, mas aí eu falo, é triste ver, tá? Isso eu não estou falando, não quero jogar pedra só no segmento gospel, não. Pelo contrário, é em todo o segmento da música. Em qualquer segmento da música. Se você chegar hoje, às vezes você falar com algum músico hoje novo que está tocando, você sabe que é Pixinguinha? Hã? Não tô falando isso. Chimbinha, não, Chimbinha, não é Chimbinha. Se duvidar, nem sabe quem é Chimbinha. Também. Um excelente guitarrista, né? Mas assim, se você chegar para um músico dentro de uma igreja hoje e falar assim, pô, cara, olha só, conhece Ademar de Campos? O cara fala assim, Ademar de quê? Eu não tô falando de idade, às vezes é porque não sabe, eu sou da época que a gente ouvia um LP, a gente olhava a ficha técnica, sabia quem era. Isso era muito desde cedo. Eu desde criança. Eu escutava música lendo ficha técnica. Que legal, cara. Então, assim, isso não é comum, não. Não era comum. Eu sabia quem gravou, sabia o estúdio que gravou, o estúdio que mixou. Eu lembro que, quando criança, eu falava, meu Deus do céu, todo mundo grava e mixa no Mosh. Meu sonho é visitar o Mosh, sabe? Que é um santuário, né? Demais, nossa. Ó, eu comecei a olhar contra a capa de CD, eu converti cedo, relativamente, com 21 anos. Então eu tenho uma vida pré-cristã, mas eu comecei a ver contra a capa de CD e ver a parte de produção, engraçado isso. Porque antigamente eles caprichavam, né? Não, eles caprichavam era. Com resgate, cara. Pois é. No CD Resgate. Aí eu sei qual é. Maravilhoso. Bom demais, cara. Bom pois demais. E aí assim, eu comecei a tocar com 12 anos e tal, com essa toda influência em casa. Peraí, vamos lá. Tá. Vou voltar um pouquinho. Aí, então, teu avô, era esse cara que foi o carro-chefe que puxou. Foi que puxou, ele que puxou tudo. Ele puxou tudo. E eu lembro que ele foi tipo um mentor pra mim. Porque assim, ele sabendo que eu já tocava em casa, que eu mostrei pra ele, vô, tô tocando e tal. Eu falei, beleza. Isso com quantos anos, cara? 11 para 12. Olha, que legal. Aí ele falou assim, não, tá tocando bem, hein? Muito bom, gostei. Nos cultos ao domingo, eu vou querer você lá comigo. Aí eu fiquei todo empolgado, achando que já ia tocar, né? Não, comigo você tá do meu lado. Tá sentado do meu lado, eu lembro que tinha um banco assim, que ficavam os músicos, e ele ficava, senta aqui. Aí acabava o culto, ele, pô, você não me deu nenhuma música pra tocar, não, você não vai tocar. Acabou o culto, você vai pegar lá com o Joel, que é baterista, você vai desarmar a bateria, vai enrolar todos os cabos e vai guardar todos os instrumentos. Cara, que legal. Eu fiquei fazendo isso uns 2 ou 3 meses. Que legal, cara. E assim, isso foi muito bom pra mim, porque assim, eu lembro que ele falava assim, você vai guardar os instrumentos, porque assim, não é só chegar, já tá na janela, não. Aí quando ele fala assim, não, tô vendo que tá dedicado, que eu vi que não é euforia, né, de criança, né. Aí ele fala assim, eu lembro muito bem disso, eu tava numa quarta-feira, que eu lembro que tinha culto na quarta, né, e aos domingos, que tinha mais música, quarta e domingo, né. Aí ele falou assim, numa quarta-feira de tarde, em casa, ele olhou pra mim e falou assim, hoje à noite se arruma, você vai tocar hoje. Olha, cara. Aí eu tremi mais do que tudo, você vai tocar. Aí ele me deu uma guitarra, uma tonante, bem... Olha só. Aí eu toquei na quarta-feira, você só vai tocar nas quartas. No domingo você não vai tocar ainda não. E acho que foi bom, porque assim... porque assim, o que acontece? Quando eu comecei a tocar, eu ficava meio que influenciado, por quê? Antigamente existia as bandas de garagem e ensaiavam nas casas mesmo. Né? E perto, como eu falei, perto da minha casa tinha umas 2 ou 3 bandas de baile que ficavam ensaiando próximo à minha casa. Big Band, zona que tocava aquelas músicas. Não, era bandas banda de carnaval mesmo. Ah, tá, banda de carnaval. Banda de formatura. Não, banda de formatura, como se fosse.
E aí eu olhava aquilo e falava assim, cara, quando eu começar a tocar, eu quero tocar. Meu sonho, eu lembro disso muito bem. Quando eu começar a tocar, eu quero tocar na banda Chiclete com Banana. Sonho de todo músico. Era sonho, né? 12 mais na anos. Bahia, Pô, pô. na Bahia, né? 12 anos, né? Criança. E aí eu lembro que eu ficava, né? Louco. Aí eu vi que essa coisa de ele ter me dado essa oportunidade vindo mesmo, começando assim, para entender como é que é. Foi bom para ter, na verdade, estar inserido mesmo dentro do corpo, né? Trabalhando ali na igreja e tal. E aquilo foi crescendo, aí ele foi liberando um domingo para tocar. Aí o domingo era muito disputado. Sim, com Muito certeza. disputado, porque tinha outros músicos, né? E a Mais régua devia ser antigos. alta também, né? Mais antigos e muito melhores do que eu. E só que aí eu lembro que eu era o mascote, era o Pingo, né? E aí eu lembro que com os músicos, a gente foi para um casamento uma vez. A gente foi para um casamento e saiu um sábado, assim, foi um casamento de um dos irmãos da igreja. E aí ele tinha contratado uma banda evangélica na época para tocar. E aí essa banda na recepção tocou umas músicas mais agitadinhas, né? Mais diferentes do que tocava na igreja. Acostumado, assim, era mais harpa, tá? E uma dessas músicas, eu nunca me esqueço, era O Mundo da Linguagem é o Mundo da Prática. É o Mundo Vazio, da banda Catedral. Meu Deus, cara, desenterrou Catedral, cara. Foi na década de 90, 91, 93, 92 isso. E quando eu vi aqueles slap, aí eu falei, caraca, que isso, velho? Isso não tem nada a ver com o que toca na igreja, velho. Eu falei, que coisa legal. Aí eu já cheguei em casa, eu falei assim, eu lembro muito bem disso. Eu peguei, cara, como é que toca aquele instrumento? Que instrumento? É o baixo, né? Aí, em casa, tinha baixo. Tinha todos os instrumentos, tudo lá. Eu peguei o baixo, eu falei, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí pronto, ficava... Já começou, já. Porque eu já sabia o violão. Sim, aí eu passei notas, tudo pá. pro baixo. Eu chegava, eu só tinha duas coisas na vida. Era ir pra escola. Às vezes eu cansei de fazer, adiantava as atividades da escola. Na escola mesmo, almoçava e ia pra radiola, botar os LPs e tal. E aí eu ficava ouvindo. E eu tinha um vizinho que era mais pra frente, né, lá em casa. Eles compravam os LPs do Catedral e da banda Kadosh. Kadosh, claro. E aí, banda Kadosh, lá em casa era assim, banda Kadosh, banda Rara e Catedral. Aí a gente ouvia tudo isso. Eu ouvia tudo isso, gravava nas minhas fitinhas cassete, botava no meu Walkman e ficava estudando. Tá. Aí ia pra igreja, né? Já com 13, 14 anos. E aí já, pô, vamos tocar. Um groovizão lá. Tá, mas aí todo mundo já olhando assim, meio desconfiado, que negócio é esse? Não, Que barulho irmão, é esse? marcaçãozinha. Né? Aí meu avô já ficava, pô, rapaz, você já tá querendo bagunçar aí, pô, trazendo essas coisas aí que... Pô. Aí eu nunca me esqueço. Inclusive eu contei isso pra ele, pro Carlinhos Félix. Hoje, graças a Deus, a gente é muito amigo. Aí eu falei, Carlinhos, pô, eu já fiquei de disciplina. Você sabe que você que já foi tocando na igreja. Essa galera não sabe o que é isso, não? Hoje não. Sabe não, né? Essa galera de hoje sabe o que é disciplina, não. Ficar de banco? Não é ficar de banco. Ficar de Olha banco só, sai da igreja, cara. Olha só. E foi engraçado, né? Como as coisas se linkam, né? Hoje eu tô em Brasília. E eu lembro que morando em Brasília, né? Fazendo minha vida aqui há muitos anos já. E eu lembro que eu fiquei de disciplina por cantar Palácios. Tocar e cantar Palácios. Não se acende a luz do sol. Com 220 volts dos Palácios de Brasília. Aí, tá todo mundo, né? Aqueles pastores, os presbíteros, tô olhando assim, cara. Só foi assim, ó, seu Joaquim, vamos pegar seu neto aí, faz favor. Pô, que é isso? Banquinho. Banco. Que música é essa? Que música é essa que eu tô? Não, da banda Rebanho. Não, esses caras nem são crentes. Se pô, não sei o quê. explicar, de pouco não é Pô, tomada. velho, naquela época era difícil. Muito mais. Olha só, quando eu vejo hoje a galera tocando rock dentro da igreja, sabe? Pulando e tal. Você fala, meu Deus, você não sabe o que é. Você não sabe a época medieval que eu passei. Como é que era, meu amigo? Você não tem noção. Isso quando você não tinha que tocar com a gravatinha borboleta. Não, pois é. E aí eu fui... E de lá eu fui crescendo, né? Adolescência. E eu sempre fui um cara muito curioso, expandir a minha mente. Eu sempre fui um cara curioso de ouvir muita música. E falar assim, cara, tá pouco. Onde é que eu posso ir derramar mais? Legal. E aí eu fui indo. Eu lembro que aí com 15, 16 anos, aí tinha uma congregação um pouco maior da onde eu nasci, onde fui. Falei, cara, lá tem uma orquestra, tem uma galera mais pra frente, pá, não sei o que, tem um som diferente, eu posso ir lá. Aí lá eu fui aprender
partitura, lá fui tocar. Já deu um up, né? E lá que eu comecei a tocar em orquestra. Tocar baixo em orquestra, aprendi a tocar tuba, né? Tocar instrumento de sopro. E lá que eu comecei a viajar para os interiores do Brasil e outros estados do Nordeste. Cara, eu nunca tinha saído do meu bairro. Eu falei, meu Deus, com 14, 15 anos. Olha só, cara. Pronto, eu falava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Você viajava com a orquestra, ia com todo mundo? Ia com todo mundo, ia viajava com orquestra e com coral. Eu cheguei a tocar com um coral de 5.000 vozes. Olha isso. Era. Hoje em dia não é mais comum. Né? Não é mais comum. Cara. Era. E eu lembro que e aí eu fui crescendo naquele ambiente. Como é que foi essa experiência pra tua cabeça, cara? Tô aqui, a minha galera, comecei no cultinho de quarta, no cultinho de domingo, bacana, levei uma chamada, uma pitada, tive que sentar, e de repente fui pra uma igreja maior, opa, tem orquestra. Uma parada da galera mais, né? Outra visão. Mas Fred, eu vou te falar, o nome Pingo é só de propósito, pô. É só pra um marketingzinho. Sim, é só pra porque, dar aquela cutucada. Da cutucada, porque assim, a minha cabeça foi sempre muito ampla, pra frente. Eu sempre fui muito visionário, eu sempre cheguei e falei, eu falava assim, cara, deve ter alguma coisa além disso. Você já imaginava que tinha alguma coisa? Tinha. Não saber o que era. Não sabia o que era, eu falava assim, não. Quando eu ouvia as produções, eu falava assim, cara, por que a gente não toca dessa forma? Não, porque essa forma tá muito pra frente. Né? Tá muito, né? Explica pra frente pra mim, por favor. Eu ficava perguntando essa curiosidade, por que vocês não deixam a gente tocar uma música como o Kadosh, sabe? E aí eu... então, assim, só pra contextualizar, é como se você fosse hoje uma igreja bem tradicional e você chegasse assim, cara, eu vou tocar Thales Roberto, vou tocar, sabe, Eli Soares. Tá em pecado. Não pode tocar esse negócio não, esse negócio não. Então, assim, pra mim, naquela época... Pingo, deixa eu te falar. Pingo, aqui em Brasília, a primeira igreja a botar luz dentro da igreja foi a nossa. Em Brasília, em outro lugar já tinha já. Terminava o culto de jovens, que era no sábado, a gente descia pro subsolo pra ficar na resenha. Sei. Mas era a resenha do povo de Deus de boaça, não tinha pegação. Não tinha sim. Não, era boate. Era boate. Era boate. Você tem uma ideia. Aí colocava uma música eletrônica, aí começou a converter os DJ de Brasília. Olha que legal. Lá na igreja. Começou a converter os DJ de Brasília na Sara. Lá no Sudoeste. No Sudoeste. Eu conheci esse ambiente, então, eu lembro. Era espaço alternativo na época, depois virou Arena, e a gente fazia embaixo um point, né? Eu lembro desse point, cheguei aí. Aí começou os DJ convertendo, que eles fizeram as músicas eletrônicas, começaram a vir junto. Rapaz. Isso foi assim que quando eu cheguei aqui em Brasília, eu lembro, assim que eu cheguei aqui em Brasília, eu morar em Brasília, eu morei no Sudoeste. Eu morava do lado então a gente encheu muito seu ouvido, então, cara. Sim. A gente encheu demais seu ouvido. Do lado, assim, da onde é Arena lá também? Não, lá é Sara, só Sara, embaixada. Sério. Eu morei lá do lado, era só atravessar a rua, virar assim a esquina. Eu morava naquelas kits que ficava ali naquela rua ali. Sim, nossa, do lado então, cara. Pronto, eu morava ali, era tudo... Também não tinha nada. Era mato em volta. Só lapada então no seu ouvido sábado e domingo. Sábado e domingo, eu já falei que quem mora do lado de igreja vai pro céu direto. Vai pro céu direto. Pois sim, mas vamos voltar aí. Eu lembro que quando eu comecei essa trajetória de coral, de orquestra, isso foi muito bom até os meus 18 anos, até os 17 anos, tal, 18. Só que aí eu falei assim, cara, tem algo mais do que isso aqui. Né? E eu ficava... eu falava, poxa, cara, e aí a orquestra da Assembleia era convidada para tocar em vários outros lugares, em várias outras congregações, inclusive. Aí teve uma delas que a gente foi tocar, que foi uma igreja batista, bem, na época estava bem emergente em Salvador, e um ambiente totalmente diferente, né? Eu falei, nossa... Tudo renovada para frente. Para frente e tal. E a gente tocando na época, lá tocava Cláudio Claro, cara. Videira. Eu falava, tocava umas músicas mais alegres, né, divertidas. Tinha percussão. Eu falava, pô, que negócio interessante. Que gera uma revolução em percussão. Não, revolução total. E aí eu lembro, enfim, eu falava, pô, que negócio legal. E eu sempre fui um cara muito do network. Eu me conectava muito fácil com as outras pessoas de vários lugares. E eu cheguei nessa igreja, tal, conheci os músicos, tal. Eu lembro que com 18 anos eu recebi uma ligação de uma das bandas que fazia parte dessa igreja, que já era bem conhecido, já estava sendo bem conhecido, estava crescendo em Salvador, abria show para Oficina G3, Novo Som, Catedral e tal. E era uma banda de axé music, cara.
E aí foi uma das primeiras bandas a introduzir a Axé Music dentro das igrejas. Olha só. Isso bem antes de louvadeira, louva-a-Deus, isso bem, nossa. E eu lembro que, pô, que interessante, cara. Aí eu fui convidado, ingressei na banda. Quando eu ingressei na banda, minha mente fez assim, vum, deu uma ampliada, porque lá eles me mostraram um lado B da música evangélica. Que sempre foi lado B durante até o final da década, primeira década aí do século XXI. Sim, o lado B, e mostraram outras vertentes musicais, me ensinaram posturas, extraíram de mim coisas que eram mais tímidas, que já existiam dentro de mim. Tipo assim, eu nunca tinha... Eu falei assim, pô, dançar tocando? Como aqui, assim? Presença de palco, sabe? Não, a gente era muito sentadinho, tocando na igreja, sentado o tempo todo. Então, assim, quando eu saí da Assembleia de Deus e fui para a Igreja Batista, a minha mente foi, vum. Cara, e aí a gente começou a tocar em marchas para Jesus, tocando para, sei lá, 100, 200 mil pessoas, puxando o trio elétrico. E foi uma fase muito gostosa da minha vida da adolescência. Que é o que o Thales fala, viu? Se você pegar para ver a história dele, as coisas que ele comenta muito, você fala assim, quando eu comecei a ter uma experiência até cristã, depois que ele voltou e tudo mais, né? De que, assim, eu podia ter performance. Sim. Cara, minha cabeça abriu para outras coisas. Não, eu lembro que a gente abriu, a gente quando lançou um CD, o primeiro CD da banda, a banda é Átrios do Rei, um beijo. A banda hoje não está mais atuante em Salvador, mas hoje cada um tomou seu rumo. E quando a gente lançou o primeiro CD, eu lembro que a gente teve a convidada da Baby do Brasil, a gente tocou com ela, né? E a gente tocou em um local chamado lá um Rock in Rio Café. Que legal. E era uma casa de show em Salvador, né? Uma casa de show. Estava lançando a casa de show. A gente lotou a casa de show. Olha que legal, cara. 3 mil pessoas no lançamento do CD. Aí o dono da casa de show falou assim, opa, sabe que crente lotava a casa de show? Como é isso? Aí abriu o olho, né? Falou assim, não, vou te dar uma temporada de 6 meses. A gente ficou 6 meses nessa casa de show, fazendo um show lá. A banda que era convidada para abrir show de outros artistas. Então, assim, eu fui... Por isso que algumas pessoas hoje não entendem. Caramba, como é que todo mundo te conhece? Cara, eu conheço essa galera. Desde quando eles estavam começando, lá em Salvador, eles iam tocar lá em Salvador, a gente fazia amizade. Então, assim... semana passada, inclusive, eu estava no Rio de Janeiro, participando de um evento e tal. E aí teve um dia de folga, né? E teve show do Pregador Lu e Oficina G3, Fruto Sagrado. Aí eu fui lá revê-los, só né? os dinossauros. Os dinossauros. Fiquei lá com o Lu. Dinossauro na boa, não é pejorativo não. Eu também sou dinossauro. Conversando com o Lu, conversando com todo mundo, conversando com os meninos da oficina e tal, lembrando das histórias que a gente fazia lá em Salvador. Que legal, cara. Revendo todo mundo. Isso foi muito bom, entendeu? Assim, é muito legal. E o que aconteceu? Nesse bolo todo, com 19 para 20 anos, quando eu fiz 20 anos, eu recebi a primeira proposta assim, de começar a atuar como músico fora do ambiente da música gospel. Como vocês chamam de música secular, né? E eu lembro que... É porque é o seguinte, você vai com 19, 20 anos, você vai querer entrar na faculdade e tal, estudar. Eu lembro que eu estava sem trabalhar. E em Salvador, naquela época, tinha uma parada do seguinte. Você abria jornal. Gente, você não sabe o que é jornal. Não. Esquece. Naquela época, eu abri o jornal e tinham classificados de emprego. Lembra que saiu os empregos? Lembro demais, cara. Tinha, demais. Em Salvador, incrível que pareça, em Salvador tinha parte de empregos para a área da música. Olha isso, cara. Só em Salvador. Tava além há muito... Só em Salvador, Salvador cara. tava além na frente há muitos anos. E lá tinha assim... para quem... Acho que eu comentei aqui, mas aí eu me tornei baixista, né? Sim. Aí lá no classificados tinha lá, precisa de baixista para banda tal, precisa de baixista para tal. Aí eu ligando para fazer testes para tocar. Eu lembro que eu toquei, aí eu consegui, marquei 3 entrevistas, das 3 eu fiquei, e eu ficava tocando em 3 bandas, assim, no final de semana, fora domingo na igreja. Aí eu começava a tocar de quarta-feira em diante. Você foi pra carreira musical mesmo? Fui, literalmente. E foi muito difícil para mim, porque assim, foi uma época que eu vou abrir um parênteses aqui, que vale a pena ressaltar isso, que foi entre 18 anos para 20 anos, foi onde
assim, hoje eu falo com muita naturalidade, mas foi quando eu fugi e passei pela minha primeira crise de depressão, assim, porque foi nesse exato momento, no dia do meu batismo, quando eu te fiz, na época que eu fiz 18 anos, no dia do meu batismo, eu perdi o meu mentor. Eita, cara. No dia do meu batismo. Mesmo, cara. Foi o dia que meu avô retornou para casa do pai. E eu lembro que a gente almoçou nesse dia e... Ele estava bem? Tava bem, assim, tava um pouquinho debilitado já, né? E ele falou assim, ó, eu não vou assistir seu batismo, você fez a melhor decisão que você fez na sua vida, Deus te abençoe. E quando eu voltei, já voltei com a notícia que ele não estava mais em casa, tinha ido para o hospital. Nossa. E lá não resistiu e veio a falecer. E foi no dia 21 de abril. E anos, essa data ficou muito ruim para mim, 21 de abril. E no dia 21 de abril de 2013, minha filha nasce. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ressignificou Olha tudo, isso, sabe? Cara. Então, assim, enfim, é uma história legal. E foi uma cura para você? Foi uma cura. Me curou literalmente. E eu não tinha, minha mãe que me alertou no dia que Iane Morena nasceu, que é minha filha. Como é que é o nome dela? Iane Morena. Grava esse nome. Tá vendo? O cara é marqueteiro, o cara tem inspiração para dar nome para filho. Iane Morena. Quando Morena nasceu, aí minha mãe falou assim, você lembra que data é hoje? Eu falei, não. Eu tava tão atordoado, né? Fiquei a noite toda na Gamib esperando ela nascer. E ela falou, hoje é aniversário de falecimento do seu avô. Aí eu desliguei o telefone e comecei a chorar, lembrei. E aquilo me curou, né? Enfim. Sensacional. Foi maravilhoso. Como é que Deus faz as coisas? E aí, assim, quando eu fui, lógico, por questões financeiras trabalhar, né? Eu também estava fugindo de estar em casa. Eu não queria mais ficar em casa. Eu queria ocupar minha mente. E eu lembro que peguei 3 bandas para tocar. Tocava uma banda de reggae, eu lembro que toquei uma banda de pop, outra de salsa. Cara, em Salvador... Trabalho, vamos embora. Fazendo o que eu gosto. Trabalhando. E no meio disso tudo, eu fiquei 2 anos tocando, né, constantemente com essas bandas. E era muito engraçado, que eu cansava, às vezes virava no sábado pro domingo tocando. E aí de manhã tava escalado para tocar. Bora, tá escalado pra tocar. Aí eu saía já às vezes de uma boate, de alguma coisa, nem passava em casa, ia direto pra igreja. Vesgo de sono. Aí você tocando, não era. Aí via aquele bálsamo e falava, meu Deus, que bom. Aí, nossa, enfim. Foi uma fase. Você ensaiava? Ensaiava? Ensaiava. Ensaiava com a banda da igreja? Não. Da igreja não. Você é o atravessador. Não. Achei o atravessador, não. rapaz. Qual que é o tom? Beleza, bora. Era tudo né, no olhar, né? Sim. Foram raras vezes. Cara, infelizmente é uma coisa ruim, né? Às vezes a gente fala um costume ruim. São poucas igrejas que têm o costume de ensaiar, né? Enfim. Mas tinha um motivo, você tinha prática, você tinha uma prática constante e rotineira, era outra pegada. Assim. E eu vim da Às vezes até o contrário, você corrigia os caras. Não, sim, aí a escola que eu fui formado, a Assembleia de Deus, filho, esquece. Você pode tocar qualquer desafinado que a gente acompanha. Fácil. É fácil. É o subtonado que vai cantar, põe no tom, fica tranquilo. Bota no tom rapidinho. Então, assim, e aí no decorrer dessas histórias, tal, tocando, tal, eu lembro que eu ensaiava no estúdio do El Chan. No secular a gente ensaiava, né? Aí eu tocava em uma banda, ensaiava no estúdio do El Chan. Teve um dia que eu tava saindo do estúdio, e aí eu lembro que o Serginho, que tocava na Companhia do Pagode, me parou e falou assim, pô Pingo, cara, estão formando uma banda aí, cara. A gente tá precisando de baixista, é uma banda que vai virar banda nacional, tem gente investindo grana, tal. E fora isso, eu já tinha recebido várias outras propostas na mesma época. Tinha recebido propostas para ir morar no Japão, pra tocar com banda brasileira, no sul da Itália. Porque a Bahia é um polo de exportação, total, né? Sim, de muitos músicos. Enfim, tinha uma banda que fazia cover da Timbalada, inclusive. Eu toquei com essa banda, né? Toquei em banda de reggae e tal, enfim. E tinha uma banda, e aí esse Serginho falou assim, cara, tem uma banda aqui que tá crescendo, tem uma menina
pô, vai crescer, ela vai tem empresário investindo, é uma menina que vai despontar. Eu falei, cara, eu tô com muita proposta, tô com muito trabalho, não dá pra... E aí, anos depois, logo após eu descobri que banda era Babado Novo com a Cláudia Leite. Nossa. Então, né? Mas aí... Um abraço, Claudinha. Te amo em Cristo. Como dizem, né, os caras, né, que vai paquerar a menina, dá um fora assim, não, te amo em Cristo. Mas é assim... E assim as propostas foram surgindo, acontecendo. Surgindo. Muito, até os meus 21, 22 anos. Uhum. Então você mergulhou Mergulhei. mesmo nessa realidade musical de muito. Viver e beber de segunda a segunda. Segunda. Bebia a música o tempo inteiro. Muito. Aí, engraçado, pode parecer... É porque é o seguinte, eu fui domesticado, criado num ambiente totalmente... Não vou falar que totalmente, porque quando você mora em Salvador, você tá ali na vizinhança, você vê de tudo, né? Você aprende de tudo da vida, né? Sim. Convivendo com a vida toda. Uma coisa que eu aprendi muito dentro da minha família e morando em Salvador, sobre a questão da intolerância religiosa, tá? Era comum, tá? A minha família... tem uma parte até hoje, inclusive, que são ligados à religião de matriz africana. Sim. O meu avô levava a banda da igreja para tocar no aniversário da minha tia, que era Babalorixá, né? Eu não sei a pronúncia certa agora. Mas os filhos de santo iam, assistiam o culto, era muito legal. E eu cresci nesse ambiente, sabe, de não ter... Engraçado, eu só vim ver essa questão de intolerância religiosa morando aqui em Brasília. Porque em Salvador a gente consegue diferenciar, cada um se respeitando o seu lugar. Sim. Então, assim, era muito comum eu ver na minha sala de aula, alguns amigos indo de branco na sexta-feira. Assim, normal, tranquilo. Sinceramente, eu nunca tive essa questão de preconceito que eu vejo. Hoje as pessoas... Até porque na Bahia, toda essa questão da fé, principalmente das religiões de matriz africana, elas começam muito mais com uma manifestação cultural do que com uma coisa espiritual, de fato, religiosa. Isso depois que você vai ficando mais velho, você vai entendendo. E você percebe que vem tudo da mesma matriz, sabe? Eu vim estudar muito pouco mais disso lá na frente, entendendo, quando eu comecei a entender, a estudar um pouco sobre teologia negra, sobre questões voltadas para... a religião africana, a teologia africana, inclusive, a questão da Etiópia, onde teve todo o processo... Sim, o primeiro continente a ser evangelizado de fato foi a África. Etiópia, O segundo país confessamente dito como cristão foi a Etiópia. Então, assim, porque as pessoas, a gente herdou, eu vou falar muito, assim, infelizmente, uma teologia mais europeia, né? Então, assim, tudo é muito europeu, enfim. Só para você ter uma ideia, o maior evangelista registrado historicamente, ele não está nos livros, nos autos da teologia europeia, porque ele evangelizou a Ásia. Ele evangelizou num nível, abriu uma quantidade de igrejas. E você imagina o que você evangelizar a Ásia, que era um país, uma região, um continente imergido em muitas filosofias diferentes. Entendeu? Você tem razão, a gente bebe demais, nada contra a linha teológica europeia, até porque é a base da maioria da fé brasileira, europeia e americana. Eu acho que Lutero está arrependido, se isso pudesse voltar atrás de algumas coisas que... algumas confusões que surgiram, né? Surgiram no meio do caminho aí, mudou tudo. Não fui eu que falei isso, não foi eu que falei aquilo. Porque assim... tanto que tem um meme na internet que fala, quando a gente vê umas coisas, né, desses sites, né, eu falo assim, tá vendo, Lutero, o que você fez? Tá vendo? Culpa é sua. Mas aí, Fred, eu sei que quando eu tava com uns 22 anos, assim, eu cansado dessa rotina, dessa coisa. Eu lembro que eu cheguei da igreja no domingo, e aí almocei e tal, eu fui dormir à tarde. Essa é a coisa que mais impactou na minha vida, sabe? Naquele calor de Salvador, o ventilador estava ligado no quarto,
Daqui a pouco, o meu quarto parecia que eu estava dentro de uma geladeira. Eu vi entrou um vento frio, gelou meu quarto de uma forma. Eu comecei a me tremer, eu não estava nem coberto, comecei a me cobrir. Eu falei, meu Deus, que frio é esse? Daqui a pouco eu estou vendo aquela presença dentro do quarto e uma voz, como se eu estivesse ouvindo você aqui. Você, ó, pode largar tudo. Desfaço todos os contratos, porque eu tenho uma coisa nova pra você. Olha. Eu tenho um lugar novo pra você. Olha, cara. E eu vou te sustentar e vou te dar uma vida nova. E eu tava com 22 para 23 anos. Aí eu lembro disso nitidamente. E eu falei assim, tá bom. O que é que eu tenho que fazer? Você vai fazer isso, e isso, e isso. Tá bom. Liguei pra todos os produtores. Os caras quase me arrancaram minha cabeça, velho. Desse jeito. Como é que pode agora? A banda que vai fazer isso, vai fazer show aonde? A gente tá pra acertar eu com o Faustão. Tem isso, tem viagem. Como é que a gente vai conseguir outro baixista agora pra pegar a repertório? Não, calma. Aí eu consegui outros pra me substituir. Falei, não quero. Eu só vou ficar agora tocando na igreja. Vou fazer um vestibular e vou fazer um curso. E aí eu fui. Passei em sistema de informação. Adquiri todo o conhecimento de informática, eu sempre amei, de tecnologia. E larguei a música. E só fiquei tocando na igreja de novo. É mesmo, cara? Tu largou geral? Larguei na geral. Quanto tempo? Um ano, 2 anos, não é só. 2 anos. Larguei. Ficou de louvor na igreja? Só. Tum. Voltei pra, né? Sempre no baixo? Sempre no baixo. E nesse meio termo, eu tava sem entender por que eu fiz aquilo, aí vinha as dúvidas, pô... Será que era de Deus mesmo? Maluquice. Não viajei, não? Devia estar cansado. Cansado, e aí financeiramente já foi ruim, né? Deu aquela queda braba, né? Demais. Eu acho que é a maior crise da galera, em qualquer área, não só musical. Em qualquer área, e aí assim... E aí eu sempre escuto uma frase, até hoje, inclusive, parece que sempre que eu tô passando uma situação, às vezes complicada, difícil, eu fecho os olhos e escuto meu avô falar assim, ó, tudo é pela fé. Cara, isso é a minha marca. É tanto que o nome da banda que ele tocava era Pela Fé, né? Ele fala, não, meu filho, tudo é pela fé. Sensacional. Isso vai comigo até hoje e vai pra eternidade. Mas assim, e aí eu sei que eu larguei, e com isso tudo veio a questão de... E aí eu me aprofundei, eu lembro que eu recebi uma ligação já em 2022, já. 2022 não, perdão, 2002. 2022 foi ontem. 2002, eu recebi uma ligação no celular, velho, que eu tinha, tadinho. E aí eu tô vendo um monte de zero. Eu falei, que maluquice é isso? Que estão ligando pra mim com um monte de zero. Quando eu ouvi uma voz, uma menina chamada... Ai, meu Deus, Simone. Ela, oi, Pigo, tudo bem? Você não me conhece? Eu liguei, eu tenho um amigo meu aí em Salvador. Eu liguei para uma rádio, procurando saber quem tinha um perfil para produzir um espetáculo de um coral. Meu nome é Simone, eu moro aqui em New Jersey, alguma coisa. Era dos Estados Unidos a ligação. E ela era diretora, era brasileira, carioca, morava lá. E aí ela falou assim, ó, eu tô com um coral com 40 vozes, a gente tá indo para Salvador, se apresentar no Pelourinho. Olha. Eu tô precisando de um diretor, de um músico para cuidar disso aí tudo. E falar que você é o cara que entende dessa parada, dessa música black, que você é envolvido com isso. Que você conhece música preta. E aí eu falei, cara, você conhece de black music? Eu falei, pô, conheço pra caramba mesmo. Já, na época eu já tava mergulhadíssimo, né? E tava empolgado em fazer um coral, em fazer uma... E já tinha um coral. Inclusive já tinha um coral já em Salvador. Que como eu fiquei mais em off, né, da igreja, eu peguei os jovens da igreja e montei um coral. E aí eu tocava baixo, canto com coral, cantava, a gente abria uns shows ali, eu tô aqui. E abri o show do Lázaro.
Nossa, Lázaro. Lázaro é um irmão que eu conheci. O senhor recolheu. Você conheceu antes? Conheci antes, Sim. eu conheci quando ele se converteu, tal, eu conheci todo o processo dele. Enfim, e aí eu fiquei assustado, eu falei assim, ok, mas como é que eu vou, o que é que você precisa? Eu preciso de músicos. Eles eram da gringa e estavam vindo pra cá. Ligando pra A galera era da gringa, Da toda gringa, a galera era toda da gringa. gringa. Só ela Só ela que era brasileira. Sim. E E eles eram aí- o quê? Era um coral o quê? Era um coral, Um coral- blackzão mesmo, blackzão. padrãozão, mas era um coral tipo igrejeiro ou não? O coralzão? Mudança coralzão... de hábitos, velho, aquela pegada assim, Top. blackzão. Eu falei, meu Deus, minha primeira experiência com isso, o repertório vai ser isso, Kirk Franklin e tal. Eu falei, cara, que legal. Semana que vem eu vou mandar um material pra você. Tá bom, hein? Na outra semana chegou, mano. FedEx. Em casa. Imagina você receber um FedEx na periferia de Salvador. Você fala assim, Vindo da gringa. da gringa, velho. Eu me assustei quando eu vi aquelas partituras, o VHS, não tinha lançado no Brasil, do Kirk Franklin. Eu fiquei assim, o negócio é de verdade. E aí, juntei os músicos, a gente ensaiou, tirou a música, pá, ainda vinha um outro cantor gringo na época, eu não lembro quem era o nome, esqueci agora faz tempo. Tá, a banda chegou, a gente ensaiou, fez a passagem de som no Pelourinho. Eu tocava maravilhado, tocava chorando, parecia que eu estava dentro de um Céu filme. aberto? Foi em um espaço fechado dentro do Pelourinho, ok. chamado... esqueci agora o nome do espaço. E eu parecia que eu estava em um filme da Sessão da Tarde, pô. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa Mudança de maravilhosa. hábito 3. Justamente. Meus amigos que vieram acompanharam na época falaram assim, meu Deus, que coisa gostosa. Cara, que massa isso, Pinho, que legal. E a gente tudo, né, todo mundo na igreja tocando e tal. Aí eu lembro que Simone chegou pra mim e falou assim, tá tudo ok, tá tudo bem, a apresentação hoje à noite. Aí a gente se apresentou, foi maravilhoso, foi um sucesso, né? Ficou maravilhado com aquilo e foi um showzaço, né? Lembra que a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Infelizmente. Hoje é tudo mais fácil, né? Um dos registros Naquela época era tudo analógico. um dos registros que, inclusive, eu tô procurando até hoje, não acho. Poxa, cara, você não tem registro, não cara? tenho registro disso. Cara. Foi uma das coisas que eu não tenho registro. Aí eu lembro que quando acabou, cara, foi muito engraçado. Eu lembro que quando acabou, a Simone chegou pra mim, veio atrás do palco, assim, no camarim, chegou, me deu um envelope. Me deu um envelope, aí tinha um bolo de dólar, assim, cara. E foi justamente nessa época de Natal, inclusive. Eita, ó. A gente sem grana, eu sem grana, já não tava tocando mais, né? Sem grana. Aí ele falou assim, não, aqui é pra você dividir com seus irmãos, tal, que tocou com você. Real, com dólar. E aí, ele ela me ensinou um princípio que eu carrego na minha vida até hoje. Olha só. Até hoje. Não precisa. Aí ela, calma, eu sou brasileira. Eu conheço essa fala, essa falsa humildade. Se você não receber, quem vai ficar prejudicado somos nós que estamos te dando. Aí eu falei, por quê? Porque é o seguinte, quando eu te dou e você não aceita, você está sendo um bloqueador daquilo que está vindo para mim. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo dia de vocês hoje. Valeu aqui. Cara. Você está entendendo? Ó. Literalmente é dano que se recebe. Então, se eu te entrego assim, pô, Fred, toma isso aqui. Você automaticamente tem que aceitar, porque quando você não aceita, você está bloqueando aquilo que eu vou receber posteriormente. A lei do universo é o dano que se recebe. Depois daquilo, cara, me dá uma balinha, me dá. Não, sabe? Você falou, cara, não tinha pensado desse jeito. Eu nunca, porque nunca foi ensinado dessa forma pra gente. A gente sempre tem que... É verdade. Porque nunca, na época não era ensinado dessa forma, né? Era só entrega, oferta, não sei o que mais. Pô, não. Beleza? E quando você recebe, e a gente tem essa dificuldade de receber. É verdade, cara. De aceitar, sabe? Fala assim, pô, e eu não. E aí, a partir dali, foi o melhor Natal que eu passei. Que legal. Foi maravilhoso. Que legal. Na época, tava saindo a cédula de R$20, pô. Olha só. Meu Deus do céu, eu vi tanto. Não, foi muito. Foi uma grana considerada. Legal. Foi uma grana considerada que eu falei assim, olha, agora eu entendi o porquê. Foi um dinheiro de cachê que eu tinha deixado de ganhar durante um ano, só pra você ter ideia. Cara, foi muito legal, bom. Enfim,
E dali em diante eu comecei a tocar tal, com esse coral que eu montei lá em Salvador tal. E nisso tudo uma das apresentações que eu fiz, tinha uns empresários, umas pessoas que moravam aqui em Brasília. E eu lembro que eles assistiram essa apresentação e logo após falaram assim, ó, cara, vamos levar esse menino para Brasília. Olha só, cara. Engraçado que eu tinha eu vou confessar, tá? Eu tinha uma relação com Brasília não muito boa. Porque anos atrás, né? Acho que foi no ano 2000, a primeira vez que eu vim aqui tocar com a Orquestra da Assembleia. Lembra aquela orquestra que eu falei aqui? Eles me convidaram, falaram assim, pô, Pinga, nunca mais tocou com a gente, parou, só porque agora tá na Batista. Pô, tem um evento lá em Brasília, vamos tocar. Fui, eu vim de ônibus, de Salvador pra cá. E conheci Brasília na época do carnaval, cara. Na época, não sei se era o governo aqui. A cidade tá horrível, parecendo uma cidade fantasma na época. Mas normalmente ela melhorou um pouquinho. Melhorou pra caramba. E aí eu lembro que eu saí com uma impressão ruim de Brasília. Sabe que cidade feia, que negócio. Aí eu lembro que eu falei assim, ó, sabe de uma? Aí eu falei assim, ó Deus, se algum dia eu me tirar de Salvador pra morar em qualquer lugar, me tire pra morar em qualquer lugar, menos Brasília. Então é lá que você vai. Aí, tipo, lá em cima, acho que surgiu, acho que lá em cima eles inventaram o bordão. Falei, sabe de nada, inocente, né? Acho que foi de lá que surgiu essa barada. Pronto, então tá bom, a gente entendeu o seu recado. Tá você bom. Pode ir pra lá agora. Pode ir pra lá. Aí em 2004, eu lembro que teve todo um processo também que envolveu a minha esposa, Cristiane, que ela me conheceu. A banda, lembra a banda que eu tocava lá, que abria show? Tal. A gente lançou o CD e ela morava aqui e a gente tinha amigos em comuns e tal. Ela olhou pra capa do CD e falou assim, pô, que nego bonito, tal, não sei o quê. E a gente começou a se conhecer pela MSN. Amor à primeira capa. A primeira capa. Aí pronto, rolou, veio. E aí surgiu esse convite de eu vir para Brasília. E aí, como eu já... Olha só como é que Deus faz tudo certo. Eu vim para trabalhar justamente em uma empresa de tecnologia. Olha, cara. E era justamente o curso que eu fazia em Salvador, porque eu tinha parado para entrar na faculdade de Sistema de Informação. Cara. Parei tudo para estudar na faculdade. E quando eu cheguei aqui, já ganhando um salário que eu não imaginava. Olha só que valeu a pena. O salário que eu recebi para vir morar em Brasília, era basicamente o que eu não ganhava com cachê tocando na noite durante um ano. Se juntasse tudo, não dava um salário de um mês aqui em Brasília. Olha então assim, eu falava isso em 2004, eu falei, meu Deus do céu, como é que é isso? Olha só, cara. Aí valeu a pena a obediência. Sim, isso que eu ia falar. Valeu a pena. Total. Então, aí depois que eu vim entender e tal, vindo morar aqui, e aí aí chegando aqui foi um parto, né? E hoje eu lembro que eu só tive um outro encontro, assim, forte com essa mesma voz aqui em Brasília, morando lá no Sudoeste, lá perto da lá do embaixada. Nosso barulho lindo. Eu lembro que eu acordei uma madrugada, assim, sei lá, e... Tava muito frio, muito frio. Eu não estava acostumado com aquele frio, né? Peguei um casaco, assim, e fui conversando com Deus, assim, até o monumento JK. E lá eu lembro que eu vi essa voz e falei assim, pô, para agora, eu vou te explicar. Agora, eu ficava com aquela coisa, por que eu vim fazer aqui? Eu queria voltar para Salvador, queria voltar. O que eu vim fazer assim? Olha, aqui é o lugar onde eu te trouxe para realmente... continuar aquela proposta que eu tinha te feito no seu quarto. Este lugar aqui vai te levar para o Brasil e para o mundo. Olha, cara. E aí, você quer? Eu falei, quero. Tá bom. Então, fique em paz. Depois dali, eu descansei meu coração. Não fiquei mais com vontade de querer voltar para Brasília, para Salvador. E anos após, esse 2004, nossa, já em 2022 já, depois de tantos anos, de tantas situações, porque no decorrer disso tudo, eu aqui já, agora a minha história em Brasília, eu comecei a fazer o que eu fazia em Salvador, tipo assim, sair fazendo network, tocando. Eu lembro que aí eu falei assim, cara, minha respiração é música, pô, não posso viver sem música. Aí eu montei uma banda aqui, saí no Orkut procurando música aqui que eu não conhecia.
A única pessoas, músicos que eu conheci quando eu cheguei aqui foram a banda Disco Praise, que na época era Asis Disco Praise. Eram os únicos músicos que eu conhecia. Eles não iam tocar, parar para fazer trabalho comigo, né? Eles já estavam com o trabalho já deles já bem avançados e tal, bem conhecidos aqui. E aí eu procurei, aí eu fui morar no Guará e tal, e aí eu lembro que montei uma banda. A gente montou uma galera assim, bem experiente, bem nova e musicalmente interessante e tal. A gente montou, fez um trabalho muito legal. Aí eu lembro que a gente recebeu o primeiro convite para abrir um show do DJ Alpiste na época, no Cave, lá do Guará. E aí, quem foi cobrir E isso aqui eu tenho registro, tá? Inclusive tá no YouTube. Quem foi cobrir esse evento foi a Rede Gênese. Olha só, cara. Quando a gente estava tocando, a Rede Gênese registrou, a gente acabou, um repórter, que inclusive está na Globo hoje, na época ele era estagiário, aí entrevistou a gente e tal, beleza. Cara, e aí falou assim, tal dia vai ter um programa lá na Rede Gênese, dá pra você levar sua banda pra gente? Olha, que legal. Aí eu vim com a banda pra cá, fiz com o Black Drummer, com o Dede Júnior, com o estúdio aqui e tal, com o Dede Júnior também, já tinha um programa naquela época também. E aí eu sei que eu comecei a me inserir na música, e depois da TV Gênese, que legal, cara. eu nunca falei isso, obrigado pela TV Gênese. Que legal, depois cara. da TV Gênese, aí não começou a se espalhar aqui em Brasília. E a agenda não parou. Aí Eu fiquei 5 anos ininterruptos, assim, tocando todo final de semana, sem parar com essa banda. Olha e aí só, eu fui cara. tocando, conhecendo o cenário e tal. E aí, quando chegou 2010, aí eu falei assim, não, pô, velho, eu vou dar uma descansada. Vamos desacelerar um cadinho. Desacelerar, pô. Eu já tava com 30 anos, já. E eu querendo, sabe, ficar mais em casa, curtir família. Enfim, eu tava precisando mais dar uma maneirada e a galera da banda também tava pensando mais em todo mundo concluindo um curso, se formando, uns casando e tal. Aí eu falei, não, sabe de onde? Deus abençoe todo mundo, beijo, amo vocês. É aquela virada da banda, né? Assim, ou vira banda, ou cada um vai seguir a sua vida. Porque se a gente tivesse focado, a gente tinha virado uma banda de uma stream já. Sim. E já tava bem repercutido aqui, já abrindo shows aqui pra caramba, tocando em todas essas igrejas aqui na época. E foi justamente quando eu falei assim, pô, eu vou ficar quieto. Quando eu achei que ia ficar quieto. E aí eu surgi, comecei a congregar em uma igreja, onde essa igreja na época estava acabando de lançar. Eu cheguei, a igreja já estava lançando um álbum, um CD, que começou a fazer turnê pelo Brasil. E quem ia tocar? Pois não deu. Vai descansar viajando. Vai descansar viajando. Aí a gente rodou esse Brasil aí, tocando. Que legal, cara. Tal. Foi muito bom também, uma experiência muito boa. Só que nesse meio termo tudo, nesse decorrer desses anos todos aqui em Brasília e tal, eu sempre tive esse foco, né, como uma pessoa que também gostava das coisas administrativas da área artística. Aí eu fiz cursos no decorrer do tempo, eu só fiz cursos de produção de shows e eventos, fiz cursos de elaboração de projetos, fiz cursos de como escrever projetos, então tem... Aí eu falava, cara, porque assim, eu pensava na coisa do crescimento do projeto da banda, né? Eu falei, comecei a entender de editais e tal, e comecei a estudar tudo isso. Aí eu me tornei um produtor executivo, e aí comecei e tal. Aí eu lembro que em 2012, no decorrer de tudo, veio uma oportunidade que já estava inserida dentro de mim, que eu não sabia, Fred, que era a área da comunicação. E aí eu lembro que a pastora Cíntia Ferreira, né, e o pastor Marlan. Sim, conheço demais. Você conhece os dois? Sim, demais. Eles tinham uma produtora e aí eles me convidaram para assumir um programa na rede deles, de TV, de rádio. Legal, E aí eu falei, cara, que legal, porque eles já tinham visto uns vídeos meus no YouTube, bem esporádico assim e tal. Eu fazendo com uma câmerazinha de fotográfica e botei lá com os amigos. Foi muito legal, foi só para teste mesmo. E aí eu comecei a trabalhar nessa produtora. E foi daí que eu abri a minha empresa em 2012 com uma produtora.
como produtor, e aí comecei a trabalhar nessa área de comunicação. E aí a gente viajava. Produção cultural na veia na mesmo. veia e na área da comunicação. Legal. E aí a pastora Cíntia me deu essa oportunidade, eu comecei a entrevistar, fazer entrevista com todo esse cenário da música gospel, todo mundo. Aí eu viajava, a gente ia pro Rio, ia pra Natal, São Paulo, cobrir marchas para Jesus. Que legal, cara. E aí eu comecei a já me aprofundar muito mais. Eu fiquei conhecido, uma persona conhecida nesse meio todo. Beleza. Ok. Aí o programa acabou. Ok, essa vida que segue. E aí eu recebi uma oportunidade, uma proposta de uma rádio chamada Rádio Federal. Aí se criou um programa chamado Um Pingo de Tudo, dentro da Rádio Federal. Legal. Aí eu fazia esse programa. E as oportunidades é uma coisa que eu aprendi na vida, gente. A gente às vezes tem sonhos, tem, sei lá, pensa em algumas coisas, mas, cara, a minha vida sempre foi trocando o pneu com um carro andando. Perfeito. Desde quando eu comecei a tocar com 12 anos, eu sempre tive sonhos, e esses sonhos foram se realizando trabalhando em outros, e as outras foram acontecendo, se aprimorando, porque assim, eu acho que o comunicador já habitava dentro de mim desde a adolescência, mas ele só foi se materializar adulta. Amadurecendo ele. Uma fase adulta, que eu lembro que eu fazia, gravava, depois que eu vim recordar umas coisas, você vê que as coisas eram naturais, e eu não sabia que eu estava sendo preparado ali. Olha que legal, cara. Então assim, eu lembro que quando eu era adolescente, eu gravava programa de rádio em casa, gravava voz mesmo, e não sei o que, e gravava, colava uma música com outra e tal. Editava e fazia uma fita cassete e dava de presente. Olha que legal, cara. Puxa, que legal. E assim, e isso era comum e era natural. E aí, na fase adulta, já com quase 33 anos, 32 ou 33 anos, que eu fui. Eu lembro que eu falei, gente, rádio, até me assustei, né? Aí comecei a fazer o programa toda quarta-feira. Aí lavava todos esses artistas de Brasília. Aí essas gravadoras, Sony, MK, todas essas gravadoras da música gospel, mandavam os artistas deles para vir para Brasília quando tinha agenda. Passa lá no Pingo para fazer, fazer legal, agenda. Cara. E aí foi esse ciclo durante 2 anos. Aí eu montei um talk show na FENAC, no Parque Shopping. Sim, eu lembro. Era muito bom ali. Aí fiz durante 6 meses um talk show ao vivo lá. E foi indo. E aí, no meio disso tudo, veio uma primeira oportunidade. Eu recebi o telefonema, eu nunca imaginei, o pastor Ricardo Espíndola, da Igreja Batista Central, me ligou e falou assim: oi, Pingo, tudo bom? A gente não se conhece pessoalmente, mas eu já conheço o seu trabalho e tal. Mr. Pingo, é o seguinte, a gente está com um quadro, a gente quer colocar um quadro cultural dentro do meu programa de gastronomia. Olha que legal, cara. Você topa? Vai sair todo sábado na Band. É 5 minutos. Falei, poxa, que legal. Na Band, cara? Pô, na Band, na TV, irmão. Não, legal. Fui. Tá, deixa eu falar aqui com a minha equipe. Eu mesmo. Tá. Peraí que eu vou falar aqui, pera só um minutinho. Só um minutinho. Não, tá, tamo junto. Tô dentro. E aí pronto, eu fiquei 1 ano, irmão, fazendo legal, TV com ele. Todo sábado de manhã, aí todo mundo, essa galera de Brasília de música aqui, passou, era 5 minutos que eu rendia assim, e eu falava, cara, com 5 minutos. Eu fazia, era o pingo de música lá. Aí ele chegava fazendo comida lá, falava, gente, o nosso momento de um pingo de música aqui, vamos ver o que o Pingo trouxe hoje. Aí no estúdio, já tava tudo gravado no estúdio, aí só linkava dentro do programa. Que legal, cara. Foi uma experiência incrível, que eu nunca te imaginei olhando pra câmera, fazendo TV e tal. Que legal, cara, olha foi só. Maravilhoso, foi um preparo, né? Foi um preparo. Olha como é que cara, como é que o preparo lá atrás que você foi teve, foi construindo. Olha só onde foi cair isso tudo. Isso tal, antes da pandemia, até 2016 tal. 2018, eu amadureci e tive um discernimento, na verdade, entendi e falei assim, cara, eu sei que eu posso muito mais. Eu sei que eu posso ampliar tudo isso, todo esse conhecimento, eu preciso estudar tudo isso. Eu passei um tempo tocando, né, no secular. Conheci toda essa estrutura, esse ecossistema. Eu falei, sabe, Dilma, eu vou estudar muito mais sobre isso. Eu vou ampliar muito mais e entender sobre a carreira, o mercado musical. Tá, estudei pra caramba, muito. Fui ali. E aí surgiu uma ideia. Eu falei, cara, eu vou, em 2019, eu falei assim, cara, eu vou me tornar palestrante desse mercado. E montei uma palestra, um workshop de algumas horas, falando sobre gerenciamento de carreira artística. Olha que legal.
E aí, botei na internet, divulguei. Aí eu lembro muito bem disso, velho. Cara, é bom ter amigos. Por isso que eu te amo, Cleiton. Cleiton, você sempre topa minhas loucuras. O Cleiton Lee, pastor Cleiton Lee, desculpa, foi um dos caras que comprou o meu ingresso para assistir a minha palestra. Ele e mais umas 2 pessoas. Aí eu sei que foi umas 5 ou 6 pessoas assistir. Numa sala. Eu fui todo, né, sem saber como fazer e tal. Fui falando e tal. Tinha muito conhecimento e tal. Mas foi tudo muito novo. Eu falei, cara, que interessante isso. Aí o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu preciso ampliar um pouco mais isso. E eu já estava estudando e envolvendo dentro do mercado da música aqui em Brasília. Aí surgiu uma oportunidade dentro da Secretaria de Cultura aqui. Aí eu fui lá, ofereci a minha palestra de forma gratuita. Porque eu falei que eu precisava criar portfólio. Sim, claro. E aí eles toparam. Aí, cara, quando eu vi aquela sala com umas 30 pessoas e eu falando sobre gerenciamento, aí abriu um mundo. Pô, uma porta nova. Aí eu não sabia por que eu estava entrando nesse mundo. Conversando com você agora, eu tô entendendo. Porque assim, passei o ano de 2019 todo trabalhando assim, gerenciando a carreira de um artista. Eu saí da frente, né? E fui para os bastidores. E saí gerenciando a carreira de artista, já com toda essa experiência, cuidando de carreira. Aí montei um selo musical, entrei no mercado fonográfico, fui entendendo todo esse ambiente do mercado. Eu imergi, Fred, dentro do mercado da música. E fui indo, e assim, e não hesitava. Tinha uma conferência de música no Rio, São Paulo, mochila nas costas, bom. Tem um lugar para onde ficar. Assim, tinha um lugar para onde ficar. Tem onde eu dormi, tomar um banho? Acabou, irmão, já foi. Cansei de pegar uns ônibus da tia ali na Taguatinga, para São Paulo. Passagem última hora. Passagem assim, sem conto. Eu vou lá, saltava no Brás, com os sacoleiros, cansei de. Porque as pessoas. Gente, acho que, para resumir isso aí, a única pessoa que tem maior interesse de investir no seu sonho, o maior investidor, ele tem que começar, é você, cara. Não espera um ano se materializar, não. É você. Velho, eu tenho. Chegava assim e falava lá em casa, eu tenho. As contas são pagas, mas eu tenho essa reserva aqui de R$500. Tem uma conferência em São Paulo. Vou lá gastar esse dinheiro, porque eu lá vou adquirir conhecimento. Investimento. Cara, foi muitos investimentos assim. Foram muitos. BH, São Paulo, Rio. Que legal, cara. Eu vivi assim, passei um ano de 2019 assim. O que foi que eu entendi? Veio 2020, veio a pandemia. O que aconteceu? Como é que a gente vai trabalhar? E juro a você, foi na pandemia o maior número de palestras que eu fiz online, o maior número de contratos que eu assinei. Olha só, sensacional, cara. Deus preparou para a hora. Preparou, tipo assim, sabe aquele lance lá de José, guardar as paradas e tal, para quando viesse o... Sim, vai vir escassez. Você tem, o pessoal não vai ter, você tem. Foi justamente, foi aí que eu vim entender que todo o preparo, sabe, daquele momento. Sensacional, cara. Cara, e foi indo, e 2020 passou a pandemia, 2021, aí eu fui entendendo mais sobre esse mercado e tal, e usando as minhas redes sociais, entendendo todo esse processo. Aí eu lembro que eu falei, vou fazer mais outra faculdade. Aí eu falei, cara, fui fazer marketing digital. Aí me formei em marketing digital tal, e trabalhando nas redes sociais, sempre atuante, desde a época dos blogs e tal. E aí vira e mexe, eu lembro que surgiu uma ferramenta nova no Instagram tal, eu fui mexi e tal, aí eu falei, cara, eu tô vendo todo mundo fazendo um react e tal, essas coisas falando sobre notícias, sobre culinária, sobre não sei o quê. Cara, eu vou falar do que eu amo fazer. Eu gosto de música, eu gosto do músico, eu gosto do ambiente da música. A minha vida toda foi essa. Se você tá escutando esse podcast até aqui, sabe que a minha vida foi essa. Eu não tive em outra. Eu não tive. Fala na minha adolescência que você fez fora a música. Eu não fiz nada. Eu não sei jogar coisa nova do nada. Eu não sei jogar bola, irmão. Eu tô com 46 anos, eu não sei jogar bola. Não vai aprender mais. Não vai aprender mais. Enfim. E aí eu lembro que eu falei, não, eu comecei a fazer o seguinte, trazer para o ambiente offline que eu sempre fiz, que é do meu comum, Fred. Eu sempre fui um cara que sempre gostei de compartilhar conhecimento. Então, se eu tinha um álbum novo, um produtor novo, um cantor novo, alguém fala, cara, escuta isso aqui, olha aqui.
um livro, leio muito. Então, assim, escuta isso aqui, leia isso aqui. Então, sempre gostei de compartilhar conhecimento para as pessoas. E não foi diferente. Eu fiz essa mesma dinâmica dentro das redes sociais. Jogou no mundo, bicho. Cara, Bora. fui fazendo. Eu tinha aberto a minha conta no Instagram, ela é aberta desde 2013. Estamos falando de 2022. Quase o que? 8 anos, eu acho. Deixa eu fazer 2029. 9 anos depois. 9 anos. 9 anos depois, o algoritmo do Instagram fala assim, pô, velho, gostei do conteúdo desse negão aí, velho. Só que foi, ela abriu o algoritmo e entregou o meu conteúdo pro mundo. Lembra daquele papo lá do JK? Sim. Ele entregou pro Brasil e pro mundo. Sensacional. Cara, eu achei que meu celular tinha sido hackeado e tal. Eu tomei um susto, cara. Eu comecei a ganhar seguidores. Eu ganhava seguidores 100 seguidores por hora. Olha. 1000 seguidores por dia. Olha, cara. E aquela coisa, e tudo orgânico. Tal. Aí grandes celebridades do Brasil que eu nunca imaginei. Celebridades de todas as classes. Me seguindo, tal, comentando. E eu falei, caramba. E aí eu comecei a falar assim, opa, isso aqui é interessante, né? E aí eu comecei a produzir. Aí eu virei o digital influencer. Pronto. Aí eu fui estudar sobre esse mercado que eu também não sabia. E aí eu fui selecionado num programa da Google. Olha, cara. Fiquei 7 meses dentro da Google. Olha, cara. No programa Brand Creative Program, onde lá eu fui ensinado a como atuar nessa área, a como produzir conteúdo, a como trazer conteúdo que impacte a vida das pessoas, o que fazer, a produzir um Media Kit, que eu não sabia nem o que era Media Kit para apresentar para as agências de publicidade, para fechar marca. Então, assim, e de lá para cá, aí pronto, virou 2022, 2023, pronto. Aí de lá tem 2 anos praticamente, que hoje é uma das minhas fontes de renda, onde eu fecho trabalhos com marcas. Já fiz para TIM, Spotify, acabei de fazer para Shell. Olha só, cara. E aí eu comecei a virar palestrante nessa área. Ano passado fiz um projeto muito bom, chamado Music Business Experience, onde eu viajei para 7 estados dando palestras sobre Music Business. Olha, cara. Patrocinado pela Ambev. Então, assim, eu comecei a expandir. Então eu vi, e aí eu saí um pouco desse nicho do gospel e fui... Mas deixa eu te falar uma coisa. Tá. Aqui é que tá o pulo do gato. Uma coisa é você falar pra mim que você saiu do nicho do gospel na música. Ok, porque... Culturalmente, é uma indústria. Culturalmente assim que funciona. O gospel secular, a gente não vai entrar nesse mérito. Outra coisa é você pegar o seu talento e falar, o meu talento que Deus me deu, vou pra fora. Isso é sensacional, cara. Porque deixa eu te falar, você tem um cara cristão, um cara que foi criado com princípio, um cara que tem uma experiência que você teve de vida. Você conheceu os meandros da música, as pessoas de nome, de carreira, tanto no meio secular quanto no meio gospel. Você adquiriu bagagem. Meu irmão, essa bagagem não é só sua, não. Essa bagagem é do mundo, meu brother. É do mundo. E aí você colocou... E você é um cara que é referência. Um cara é referência, deixa eu te contar. Ele é referência, ele é crente. Não, e outra coisa. É. Não, e outra coisa que é interessante, sabe, Fred, que é legal, é porque hoje eu não convivo muito mais assim, dentro mesmo desse ambiente gospel. Desculpa, mas assim, mesmo atuando durante muitos anos, mas virei uma referência em amigos deles, sem problema algum. Agora, legal, hoje, que eu vivo mais, já tem quase 4 ou 5 anos, desde 2018, né? Então, assim, já tem 7 anos, praticamente, que eu estou mais envolvido na música, no mercado da música em geral, sabe? E aí é engraçado que quando eu tô dentro de um show sei lá, do Caetano, do Gil, ou, sabe, Marisa Monte, ou qualquer outros artistas né, da música popular brasileira, as pessoas olham pra mim e falam assim, cara, eu te conheço de algum lugar. Ah, peraí, calma, você não é aquele cara... Não, eu já vi você em algum ambiente. E é engraçado que toda a produção, todo mundo já sabe já desse meu histórico, já me viu em alguma coisa, já me viu em algum lugar. E é interessante porque, assim, a gente fala assim, poxa, referências no Brasil hoje, segue o seu trabalho, e às vezes eu fico assim meio assustado, né? Porque quando você fala assim, pô, não é só o ambiente do músico, você pega o seu perfil, caraca, mano, o Flávio Augusto te segue, o cara do Geração de Valores,
O cara é um, né, Isso é um baita de um empresário. Não vai ouvir qualquer porcaria, não. Né? Aí você vê o cara que hoje é âncora do Jornal Nacional. Você fala assim, pô, o cara segue artistas, celebridades, autoridades. E aí tem gente, engraçado que agora tem uma parada no Instagram que você vai clicar quem te segue, aí você vê muita gente que te segue e você não sabia. Eu falei, gente... Aí teve uma amiga minha mesmo, que é artistas internacionais, e ela falava assim, gente, eu não sabia, nem que sabia que ele existia, que me seguia. Que legal, cara. E consome meu conteúdo há muitos anos, há muitos anos, desde a época da pandemia. E é legal ter essa referência, porque assim, as pessoas têm que entender o seguinte, uma coisa é você ser um profissional da sua área. Eu me profissionalizei, tipo assim, não, eu me profissionalizei na minha área, sabe? Como produtor cultural, como músico. E tenho os meus princípios, as minhas raízes, né? Tudo que às vezes você está em um ambiente, você fala assim, não, tô dentro. Não é, sabe? A gente convive com tudo, com todos e sabe o seu limite. Eu tenho meu, a galera, é engraçado, a galera falou, pô, você tem um nome de pinga, só é de propósito, você vive pingando em tudo que é canto. Eu falei, pois é. Quando você vai ver meus stories, tal, eu já tô em casa. Eu já tô em casa, só passei por lá. Passei por lá, fiz a minha cena. Ô, amigão, pá, beleza. Acabou. Que legal, e hoje eu vejo o cuidado de Deus em tudo isso. E esse ano em especial é um ano de gratidão para mim. Muito, muito. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas assim. Já estourou, fica tranquilo. Mas assim, é um ano de gratidão. Eu quero até mesmo. Falar para você e para todos os seus ouvintes aqui que esse ano eu passei por um processo assim que eu nunca imaginei passar. Em abril, no dia 4 de abril de 2025, eu tive um infarto. Uau, pois é. E aí você peça para ver toda essa história que eu contei aqui passar em um segundo na sua frente. E você fala assim, meu Deus, o que é isso? Por que isso, né? E aí a gente percebe que a vida é muito pequena, é literalmente um pingo, sabe? Infartou, foi pro hospital. Fui para o hospital, fiquei internado na UPA uma semana, eu acho. De lá fui para o hospital de HUB aqui, fiz um cateterismo e foi detectado que tinha algumas obstruções nas minhas artérias. E de lá fui para o hospital de base, para a ala de cardiologia, fiquei internado no apartamento na ala de cardiologia, e logo após eu fiz, isso tudo em 15 dias, tá? Fiz uma angioplastia e coloquei 6 stents. 6? Tá bom pra você? Meu irmão, isso em abril desse ano? Abril desse ano. E aí, cara? E aí... E depois disso, e a cabeça? Agora eu vou te contar... Não só para você, mas para todo mundo. Eu fiz a minha cirurgia da angioplastia. Quando eu fui para a sala de cirurgia, foi uma sexta-feira. Sexta-feira, da Semana Santa. Dia 21 de abril. Calma aí. Sexta-feira, dia 18. A minha vida passou em um filme e eu falei assim, se eu acordar e abrir o olho e ver todo mundo aqui, eu vou estar bem. Entender que foi um ponto e vírgula e vida que segue. Se eu acordar e não ver mais as pessoas que eu acho que não vê, que eu estarei aqui, abrir e ver outras pessoas em outro ambiente, em outro lugar, eu sei que também que estarei muito bem. Eu estava muito tranquilo, porque eu estava em paz, porque eu recebia muitas mensagens no celular, mensagens do Brasil e do mundo. Pessoas, olha, a gente está orando, a gente está fazendo. Pessoas de todas as religiões, sabe? Eu estou fazendo isso, eu estou clamando por isso, fazendo aquilo, cara, estou fazendo tudo por você. Energia positiva, tal, beleza. Aí no dia 18, eu fiz a operação, certo? Aí quando fui bem sucedida, acordei, falei, caramba, que legal, tô vivo, ponto e vírgula, massa. Dia 19, sábado de aleluia, eu recebi alta. Dia 20, domingo de Páscoa, eu estava em casa. Olha, cara. Sabe? Com a minha família. Sensacional, cara. E dia 21 era aniversário da minha filha. E aí eu ficava naquela... Gente, por favor, ficava... Deus, a única coisa que eu ficava... Não traumatiza minha filha, não, pelo amor de Deus. E aí, assim, e de lá pra cá, a vida tomou outro sentido pra mim, sabe? Ainda tô em um processo de recuperação, mas eu tô melhor, bem melhor, graças a Deus. Mas
Aí, quando já foi em finalzinho de maio, já a rotina de viagem de rotina não parou, né? Voltou de novo. Voltou de Mas novo. agora vai ter que regrar mais por causa da saúde. A saúde, né? Medicação e tal. Regulou a alimentação, medicação, apesar atividade física. Apesar que a gente tá gravando agora nesse mês de dezembro, tá difícil, velho. Desde segunda-feira que eu tô comendo, irmão. Mete um jejum. Não, hoje, eu tô saindo daqui dessa gravação. Ó, eu tô saindo dessa gravação aqui, eu tô indo pra uma confraternização. Pois é, mas. Pelo pingo. Mas o que eu fiz? Eu não tomei café hoje, comi só assim, uma rodelinha assim. Enfim. Mas assim, a gente. Mas o que eu aprendi, sabe? Nisso tudo, nesse processo todo, que a vida realmente é um vapor. E a gente tem que estar aqui, e a gente só sai daqui depois que a missão é cumprida. É isso aí. Sem romantismo. Não sai negócio, não. Não, porque fulano, não, 5 anos já foi, porque a missão dele era só até 5 anos. Então, assim, se Deus deu um ponto e vírgula, e eu entendi, né, todo esse processo. Cara, bom saber que você está bem agora, depois dessa história inteira aqui. Bom saber que você está aqui. Igor, obrigado por ter compartilhado sua história, cara. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Foi muito legal, cara. Muito legal. Toda a história, de onde você veio, a influência do teu vô, a tua imersão musical, depois daquela quedada e pum, foi lá pra cima, cara. Privilégio nosso receber. E mais escutar detalhes particulares da sua vida, que isso pra mim, quando eu sento aqui, eu falo pra todo mundo. É uma das partes mais santas de fazer esse podcast. É escutar esses detalhes da vida de cada um, porque quando eu escuto vocês contando, eu vejo no coração de vocês uma emoção, uma verdade de contar o que é precioso. Ali quando você falou da história do seu avô, nascimento da sua filha, quando você falou agora, do que você passou. Cara, obrigado por compartilhar. Eu que agradeço, irmão. Obrigado aí, tá? Valeu, conta comigo sempre. Obrigado, pessoal. Aqui deixa um recado pra galera aí. Fala aí. Deixa pessoal... pra galera. Dá suas redes sociais. Legal. Tá? Agradeço pelo convite. Mais Brasília. Tamo junto. Quiser chamar novamente, tamo aí. As minhas redes sociais é @mrpingobrasil. Mr. Pingo Brasil. @mrpingobrasil. Tudo junto, tá? MR Pingo, PINGO, Brasil. Tudo junto. Se não tiver dificuldade, joga no Google Mr. Pingo e MR Pingo, o Google vai te ajudar. Mas é isso, e eu tô feliz de estar aqui. E é isso, gente. Nunca desista dos seus sonhos. E nunca se acomode no lugar onde você está. Sempre procure mais, porque assim, a gente é filho, somos criaturas do maior criador do universo, e não existe nada pequeno em Deus, nem um pingo. Bom demais. Galera, é isso aí. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui agora. Você curtiu esse conteúdo aí, você já vai seguir a gente, compartilhar. Seguir aqui o Mr. Pingo também. Se você está assistindo a TV Gênesis, vai lá na rede social, dá uma moral pra gente, segue a gente lá, curte, compartilha. Eu sei que você conhece alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui, beleza? Espero vocês na próxima, nosso podcast Mais Brasília. Um forte abraço e Deus abençoe.